Graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido. Estou muito feliz de poder estar aqui com você. Mais um domingo para a gente cultuar o Senhor. Desde já eu quero deixar você avisado que fisicamente hoje eu não estou muito bem. Então talvez você me veja aí espirrando algumas vezes, coçando o nariz, mas foi uma alergia aí que me pegou nesse dia de hoje. Mas estamos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor. Eu quero convidar você a orar, para a gente começar esse culto abençoado juntos. Vamos orar ao Senhor. Convido você a fechar os seus olhos, a poder se conectar com o Pai nesse momento, e nós vamos iniciar aqui as nossas orações. Feche seus olhos, que vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer porque sei que o Senhor está nesse lugar. Sei que o Senhor está ouvindo a nossa oração e também sei que o Senhor está presente aqui nesse culto. Pai, que nós possamos render graças e louvor a Ti, que nós possamos Te honrar, Te engrandecer, Te adorar, Senhor, através do louvor, através da oração, através de tudo que nós vamos fazer aqui, Pai, que seja para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, em seguida nós vamos fazer um momento de oração, tá bom? Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Eu vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero mais, Senhor, te quero. Continuar louvando ao Senhor, exaltando o seu nome. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que
apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, meu querido. Vamos ter um momento de oração aqui. Eu quero convidar você a, junto com a sua família, estar orando, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer, pedindo ao Senhor, clamando a Ele uma intervenção na nossa nação, para que as pessoas estejam protegidas pelo Senhor, para que esses governantes governem para o bem do povo, né? Queremos pedir a você que esteja agora orando junto com a sua família. Vamos fazer isso? Feche seus olhos, se você puder, se você tiver condições físicas para isso. Eu gostaria que você pudesse se ajoelhar nesse momento, ficar de joelhos para render ao Senhor esse momento de oração a Ele. Vamos fazer isso? Quero convidar você a orar. Feche seus olhos, vamos a apresentar ao Senhor todas essas situações que nós estamos vivendo, amém? Vamos lá. Pai, eu quero te agradecer porque sei que o Senhor está nesse lugar. Quero te agradecer, Senhor, porque sei que o Senhor está
olhando para a nossa vida, olhando para o estado em que nós estamos, olhando, Senhor Jesus, com carinho para a vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse culto. Que as pessoas entendam, meu Deus, que nós estamos vivendo um momento em que somente o Senhor pode agir. Que a nossa postura diante de qualquer situação é somente orar. Orar e pedir ao Senhor direcionamento daquilo que nós vamos fazer. Então dirige o teu povo, Senhor. Instrui, abre o caminho, guia, Senhor, protege, dá forças para passar por situações como essas. Nós sabemos que os problemas são os mais diversos possíveis, mas temos a certeza de que o Senhor está no controle da situação. Abençoa a vida desses governantes, Senhor Jesus, que no nome de Jesus eles possam olhar para o povo, deixar todo o desejo particular de lado, toda ideologia política e olhem para o povo, vejam o que o povo precisa e sejam bons governantes tementes ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, por isso que o Senhor está fazendo no mundo e nós queremos continuar participante dele. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero dar alguns avisos para você. É o seguinte, a nossa igreja está sem culto presencial, né? Você sabe disso. Nós não estamos tendo culto presencial, então nosso culto é toda quarta e domingo, aqui no canal do YouTube da igreja, de 7 horas da noite para você que está em Manaus e 8 horas da noite para quem sai agora de Brasília. Toda quarta e domingo, tá certo? Na sexta-feira, na página do Facebook, nós estamos tendo lá a transmissão do que nós estamos chamando de dialogando. O que é o dialogando? É um momento em que nós temos a oportunidade de estar interagindo com vocês sobre algum determinado assunto, que geralmente é um assunto que a gente não conversa muito dentro da igreja. Nós já falamos sobre fé, falamos sobre razão, falamos sobre o problema do mal, se o mal é uma criação de Deus ou se é responsabilidade do homem. Na semana passada agora nós falamos sobre a humildade, né? Então que o Senhor continue abençoando você que está participando desses momentos junto com a gente. Bom, na segunda-feira nós temos também uma live agora no Instagram, tá bom? É @IBMonteMoriá_, tá bom? IBMonteMoriá_. Toda segunda-feira, 8 horas para quem é horário de Brasília, 7 horas horário de Manaus. Deixar claro que tanto o YouTube quanto o Facebook tem o mesmo nome, é Igreja Batista Monte Moriá Manaus. Igreja Batista Monte Moriá Manaus. É fácil de você achar. Você tá vendo essa logozinha aqui, ó? Cadê? Deixa eu ver, pra cá, né? Porque é divertido mesmo. Você tá vendo essa logomarca aqui, não tá? Pronto. Essa é a logomarca da nossa igreja. Então, se você quer nos procurar nas redes sociais, procure pelo nome que tenha essa logomarca aqui, tá bom? É fácil de você achar. Ok, querido? Vamos para o que nos interessa, meu irmão. Vamos falar... sim, um recado importante. Estamos começando hoje uma série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos. Possa ser que um domingo ou outro esse conteúdo seja modificado, mas a intenção é que nós terminemos o livro de Atos. Nós vamos começá-lo hoje. Outra coisa, não é a intenção aqui trazer uma exposição do livro de Atos, mas pegar determinados pontos em que nós achamos que é preciso ser frisado, e nós vamos seguir uma ordem cronológica dos capítulos, tá bom? Então vamos começar do 1 e vamos até o final, tá certo? Então hoje nós vamos começar com essa série de pregações no livro de Atos, e eu quero convidar você a estar junto com a gente, acompanhando aquilo que nós temos ouvido da parte de Deus, e eu quero compartilhar diretamente com você, tá bom? Então, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8.
Hoje nós vamos falar sobre o seguinte: você sabe o que é ser testemunha? Essa pergunta que vai intitular o nosso sermão de hoje. Você sabe o que é ser testemunha? Nós vamos falar sobre isso. Atos capítulo 1, do verso 4 ao 8. Tá bom? Atos 1, do 4 ao 8. Então, reforçando, próxima segunda-feira teremos uma live no Instagram. Nessa segunda-feira não vai ser no Instagram da igreja, vai ser no meu Instagram particular, o @higor1, tá bom? Mas nas próximas segunda-feiras vai ser no da igreja normalmente, tá bom? Atos capítulo 1, do 4 ao 8. Se você abrir, diga um amém, que eu vou ouvir daqui e vou começar a ler. Amém? Vamos lá. Atos 1, do 4 ao 8, diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração breve e vamos falar desses versículos. Pai, eu quero te agradecer porque sei que o Senhor está na condução desse culto, que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, que o poder do Teu Espírito Santo ministre a verdade dessa escritura. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Querido, como eu falei para você, nós estamos começando um relato sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E para a gente poder falar sobre o livro de Atos, você primeiro precisa saber o que é o livro de Atos, né? Você precisa ter algumas informações iniciais, né? O próprio título já descreve um pouco daquilo que... Um pouco não, né? 99% daquilo que relata o texto, né? Está falando de fato dos atos, da praxis, daquilo que os apóstolos faziam em suas ações enquanto ministros do Senhor, né? Inicialmente o livro ele foi chamado somente de Atos, certo? Posteriormente foi se acrescentado Atos dos Apóstolos. Mas tem muitas pessoas que dizem que esse livro poderia facilmente se chamar Atos do Espírito Santo de Deus, porque é sempre pautado na ação do Espírito de Deus. Em todas as passagens que você vê os apóstolos exercendo alguma função, você sempre verá a ação do Espírito Santo de Deus. E ele é o personagem, para mim, principal desse livro. Não é Pedro, não é João, e muito menos Paulo, né, que domina praticamente toda a parte histórica aí do livro de Atos. Mas não é isso que eu entendo como objetivo principal de Deus aqui. Deus quer mostrar pra gente o quão valioso é um homem nas mãos do Espírito de Deus. E é mais ou menos isso que a gente quer falar com você hoje, tá? Bom, quem escreveu, os pais da igreja, na sua maioria, acreditam e confirmam que quem escreveu foi Lucas, certo? Lucas, ele não foi um apóstolo, né? Ele simplesmente foi uma pessoa que caminhou com o apóstolo Paulo. Ele escreveu um dos evangelhos também. E Lucas, além de ser historiador, ele também é médico. Existiu um relato, né, de um jovem etíope que estava na janela ouvindo Paulo pregar e ele adormeceu na janela. Esse homem cai e ali a gente vê o médico Lucas entrando em ação. Ele vai e consegue... ajudar aquele homem ali, e pelo poder do Espírito Santo, aquele homem torna a vida, né? Ele tinha morrido, ele faleceu, e ele torna
a vida naquele momento, né? Então, do mesmo jeito que o Evangelho de Lucas é escrito a Teófilo, né? Muitas pessoas vão dizer que Atos dos Apóstolos é uma continuidade, porque no capítulo 1, no versículo 3, ele diz que reuniu provas incontestáveis. Então, a gente entende, olhando os dois textos, que ele estava fazendo um compilado ali da vida de Jesus, da história dos apóstolos, para apresentar para esse homem, talvez uma pessoa que ele estivesse discipulando, que estivesse crescendo na fé e que estava necessitando ali de conhecimento. E é para esse homem que é endereçada essa carta. Mas aí a gente chega no livro, no início aqui do livro, e a gente ainda vê Jesus junto com os apóstolos. Jesus ainda não tinha ascendido aos céus, né? Ele vai fazer isso aí depois do versículo 8. Deixa eu ver aqui. No versículo 9, ele fala esse último versículo 8. No versículo 9, o texto vai dizer que quando ele termina de falar as palavras que a gente acabou de ler, ele ascende aos céus e ele vai ficar à direita do Pai, né? E é baseado nisso que a gente vai falar aqui hoje. Primeira coisa que eu quero falar com vocês está no versículo 4 e 5. O versículo 4 e 5 diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes. E no final do verso 5 ele diz assim, ele vai dizer que João batiza com água, e ele vai dizer: vós sereis batizado com o Espírito Santo. Jesus está lembrando a eles mais uma vez que eles precisavam esperar o poder do Senhor, a promessa de Deus vir sobre eles. Eles estavam na iminência. A gente lembra ali que em João capítulo 14 e 15, Jesus vai fazer uma promessa. Jesus faz a promessa do Consolador no Evangelho de João, no capítulo 14. Ele diz, o próprio Jesus diz que ele precisa ir para que o Consolador possa vir, para que ele ensine aos discípulos todas as coisas que lhe é necessária aprender, né? Existem coisas que Jesus não poderia revelar para os discípulos, mas que seria revelado por esse Consolador que viria. E esse Consolador se chama Espírito Santo da promessa. Por isso que é Espírito Santo da promessa, porque foi uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos, aos seus apóstolos, né? E eles necessitavam que essa promessa fosse realizada para eles fazerem o que eles deveriam realmente fazer, porque Jesus diz, olha, Jesus determina. Jesus não diz assim, olha, vocês têm essa opção. Jesus diz, tem que ser assim. Jesus está determinando para eles. Ele diz, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Ele diz, olha, vocês não podem sair de Jerusalém enquanto vocês não receberem o Espírito Santo da promessa. Enquanto vocês não receberem a promessa da qual eu falei, vocês não podem sair daqui. Vocês foram batizados com água, mas vocês receberão o Espírito de Deus. Todas as vezes, lembre-se aqui que Jesus está direcionando os seus discípulos a uma promessa, a cumprir uma missão. A partir de agora, a igreja está sendo instaurada como agente do reino de Deus. A igreja agora é aquela que vai levar a mensagem, que vai enviar a mensagem por todo o mundo. E Jesus diz, antes que vocês cumpram essa missão, vocês precisam receber a promessa. Nada do que Deus pede para você fazer é por conta própria. Primeiro, que a missão não é sua, a missão é de Deus. Segundo, que para você exercer essa missão, você precisa estar revestido do poder para realizar o que ele pede. E você vai entender porque você precisa desse poder. Não é uma coisa tão simples como você imagina. É necessário receber este poder para cumprir essa missão. E esse poder se chama Espírito Santo. Ou seja, quem é capaz de exercer a missão que Deus nos deu, de proclamar o Evangelho, de levar o Evangelho, todo aquele que é nascido do Espírito, todo aquele que confessou Cristo como Senhor e Salvador. Esse tem o Espírito de Deus e esse é responsável por levar a palavra do Evangelho a todas as pessoas.
Ou seja, eu e você. Mas talvez você esteja se sentindo inseguro quanto a isso. Ou talvez você ache que não tem dom, condições intelectuais de fazer isso. Mas não depende do seu intelecto. Não depende de quem você é ou do que você faz. Depende única e exclusivamente do poder, da promessa que Deus derramou sobre você e a sua vida quando você se entregou para Ele, que se chama Espírito Santo de Deus. Uma segunda coisa que eu quero falar com você está no versículo 6 e 7. Ele diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? O reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Primeiro ele diz assim: olha, eu tenho uma missão para vocês, vocês precisam exercer essa missão. Isso está no versículo 4 e 5. E em seguida, ele diz no versículo 6 e 7. Vocês precisam parar de pensar no futuro e pensar naquilo que eu vos dei como missão, como objetivo. O coração dos discípulos estavam presos no passado e não na missão que Deus deu. Entende agora? Os discípulos, é bem possível que ainda estivessem com uma imagem do Messias político na cabeça deles, né? Jesus não era o Messias que os judeus esperavam, porque o Messias que os judeus esperavam era totalmente o contrário da lógica judaica, de Jesus, né? Da lógica messiânica de Jesus. Jesus vem para contrariar o entendimento dos judeus a respeito do Messias. Os judeus estavam esperando um Messias que viesse guerrear, estabelecer Israel como reino sobre todas as nações, porque eles acreditavam que era um povo escolhido de Deus. Mas Jesus vem para não só libertar eles das mãos sangrentas dos governadores romanos, mas Jesus vem para libertar eles através da vida eterna. A garantia de Jesus no cumprimento da missão que deu para eles não era aqui na terra, é no céu. E essa mesma garantia ele dá a mim e a você. Simplesmente porque ele veio para nos desprender do passado. Nos fazer para olhar para o que ele é hoje como Messias, que salva a nossa vida da morte, que nos encoraja a cumprir essa missão poderosa de ser testemunha do seu nome. Mas a pergunta é: para que esse revestimento de poder? Por que essa missão? Por que nós precisamos ter essa certeza para nos desprender do passado, para que a gente cumpra essa missão? Que poder é esse que ele fala no versículo 8? Ele diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus reestrutura toda a visão dos apóstolos e agora apresenta para eles a real intenção. Jesus desconstrói toda uma linha de raciocínio que eles tinham sobre Messias, sobre quem era Jesus, sobre o que Jesus fazia, e Jesus agora destrói toda essa linha de raciocínio para mostrar para eles uma coisa. O poder, diferente do que muitas pessoas acham hoje, não é para estar derrubando ninguém no chão. O poder não é para atrapalhar o culto do Senhor. O poder não é para fazer você perder sua consciência entrando em êxtase. O poder é para ser testemunha. Deixa eu explicar melhor para você. Testemunha é uma palavra que vem do grego chamada martus. Martus. Aquele que por seu exemplo provaram a força da sua genuína fé em Cristo Jesus por sofrer morte violenta. Eu vou explicar mais uma vez para você o que significa a palavra testemunha. Aquele que por seu exemplo provaram a força da sua verdadeira fé em Cristo Jesus
por sofrer uma morte violenta. Ou seja, o poder do evangelho, o poder que revestiria os apóstolos naquele tempo, era para que eles tivessem coragem de, se necessário for, entregar a vida pela missão. E deixa eu dizer para você, não sobrou um sequer. Todos morreram. Todos morreram. Se um não foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi escartejado, o outro foi enforcado, o outro foi queimado vivo, um morreu exilado numa ilha. Todos sofreram uma morte terrível porque resolveram ser testemunhas de Jesus. Ser testemunha onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muitos fazem essa analogia, né, como sendo uma expansão gradativa, né, no lugar onde você está, na sua cidade, no seu bairro, no seu país e no mundo. Mas a intenção de Jesus aqui é que esse poder através de você chegue em qualquer lugar. Em todos os cantos você tem que ser testemunha. A palavra testemunha, que vem do grego mártir, significa, tem uma raiz como palavra mártire. Mártir é aquele que dá a vida por causa daquilo que crê. É para isso. Tem muita gente hoje pedindo poder do Espírito Santo, mas para ter uma boa visibilidade. Mas o real poder do Espírito de Deus é para que você entregue a sua vida para cumprir a missão que Ele chamou você para exercer. Independente se você tem medo da morte, se você tem medo de doença, se você tem medo de poder ser esquartejado, decapitado, preso, é necessário revestimento do poder para cumprir a missão, independente da circunstância. É para isso que ele diz: vocês vão receber poder para ser minha testemunha, para ser o meu mártir, para entregar a vida pelaquilo que vocês creem. É para isso que Jesus nos chama. E essa mensagem que eu tenho para deixar para você, eu quero que você guarde no seu coração. Guarde no seu coração essa palavra que o Senhor tem deixado para você. Você nasceu para ser testemunha. E testemunha dá a vida pela missão que recebeu. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que encoraje o seu coração para que você entenda que é necessário viver essa vida de cumprimento da missão do Senhor, revestido do poder que há no Espírito dele. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor revista os nossos corações da certeza de sermos a tua testemunha. Mas uma testemunha, Senhor, que está disposta a dar a vida pelo Senhor, independente das circunstâncias, mas que cumpra a missão que o Senhor nos chamou para fazer. Assim como os apóstolos não tiveram medo, nós precisamos ter a certeza de que o Senhor está conduzindo também as nossas vidas. Age, Senhor Jesus, na vida de cada um. Mas que eles entendam que esse poder e essa unção vai muito além de um culto cheio de presença, vai muito além de um culto cheio de uma música boa, cheio de um momento gostoso de euforia. Vai muito além disso, Senhor. Ser testemunha vai ao ponto de dar a vida pelo Senhor. Nos traz essa certeza no coração. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Lembrando a você, segunda-feira, amanhã, 8 horas da noite, 7 para quem está em Manaus, nós vamos estar no meu Instagram realizando uma live especial. Nós vamos estar tendo uma participação especial de um amigo nosso e nós vamos estar louvando ao Senhor. Vai ser uma live de louvor, mas só louvor, eu digo antigo, louvor fica antigo, não, né? Louvores bons, de qualidade. Nós vamos estar juntos louvando ao Senhor, tá bom? Amanhã, Igor1 é o Instagram. Você coloca lá, você vai achar, tá bom?
Deus abençoe você, sua casa, sua família, que você tenha uma semana abençoada e próspera no Senhor Jesus. Deus te abençoe, fica com Ele e até o próximo domingo, meu querido. Deus abençoe.